Jones, faz sentido falar em colonialismo ainda hoje? Sim, porque o colonialismo ele se reatualiza permanentemente sobre novas formas. Olá, meu nome é Jones Manuel, eu sou historiador, educador e comunicador popular, militante comunista, e estou na organização do livro Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no Século XXI, do filósofo Domênico Losurdo, que há boi tempo está lançando. Esse livro foi pensado como uma grande introdução às temáticas principais da obra lossurdiana. O Domênico Losurdo é um dos principais filósofos, pensadores do marxismo nas últimas décadas. Sua obra é fundamental para pensar a reconstrução do movimento comunista e uma proposta revolucionária no século XXI. Esse livro, como o próprio título já fala, Colonialismo e Luta Anticolonial, ele tem como pressuposto fundamental de que na história da modernidade burguesa, do século XVI até hoje, nós temos o colonialismo como um elemento definidor. O que é esse colonialismo? Colonialismo é um processo de dominação político-militar de um povo sobre outro, baseado no processo de exploração, de saque das riquezas, de desumanização, de negação da identidade e de várias formas de domínio político-militar. De tal sorte que essa história de colonialismo, que vai do século XVI, XVII, tem o primeiro grande ciclo com a colonização do território a ser chamado de América, e que depois no século XIX ganha uma nova dimensão planetária com o imperialismo, se mantém até hoje. Porque muitas pessoas podem perguntar, Jones, faz sentido falar em colonialismo ainda hoje? Sim, porque o colonialismo ele se reatualiza permanentemente sobre novas formas. Um exemplo muito bem trabalhado por Domênico Losurdo. No século XIX, para dominar alguma região de África ou de Ásia, qual era a justificativa ideológica da burguesia imperialista? Ora, essas regiões elas são bárbaras, incivilizadas, a raça negra e a raça amarela é inferior. Nós temos o fardo civilizatório do homem branco e precisamos levar a civilização, o cristianismo, o progresso para lá. Hoje, a desculpa é que alguns povos são também bárbaros e incivilizados, mas não porque eles são raças inferiores, mas porque não respeitam a democracia, os direitos humanos, a liberdade. Então, na Bolívia, recentemente, aconteceu um golpe de Estado e os Estados Unidos se colocam no direito de interferir no processo democrático boliviano e ser a régua moral universal do respeito ou da violação da democracia. E a partir disso, atacar, afrontar a soberania nacional boliviana, promovendo um golpe de Estado. Isso faz com que o povo boliviano, tal qual no século XIX, seja um povo inferiorizado, como diz a tradição liberal, um povo criança, que não é capaz de se autodeterminar, se autodeterminar politicamente o seu destino. Só que em vez de falar agora de raça inferior, o julgamento de inferiorização e demonização está num plano político-cultural. Eles não são democráticos, eles não respeitam os direitos humanos, eles não respeitam a liberdade, os valores ocidentais. Então, há várias formas de permanência e de continuidade do colonialismo que a gente pode ver a partir de bloqueios econômicos, golpes de Estado, ameaças de guerra, invasões militares, operações como a da OTAN na Síria, na Líbia, tentativas permanentes de desestabilização de projetos políticos ou governos de esquerda ou socialista. Ou seja, esse domínio global do imperialismo, que representa risco de extermínio, de guerra, ameaças permanentes, agressões econômicas de todo tipo, ele se moderniza de diversas formas, como o uso de redes sociais, internet, em operações de mudança de regime, derrubadas de governo, mas essa modernização mantém a essência do que é a tradição colonial ocidental, que é hierarquizar os povos entre povos superiores e inferiores, entre
seres humanos que são plenamente humanos e outros nem tanto. E esse processo de hierarquização do gênero humano passa por um prisma racial. Alguns povos são racializados e a partir disso lidos como inferiores e outros não. Um exemplo que Domênico Losurdo trabalha muito bem nesse livro é que como o ciclo histórico aberto com a Revolução Russa, a Revolução de Outubro, faz com que os bolcheviques promovam um chamado aos povos das colônias para quebrarem as suas correntes e trazem uma mensagem universalista de que os povos colonizados e racializados de África, da Ásia, do Oriente Médio, são também seres humanos, têm direito à liberdade, a se autodeterminar, a não aceitar esse discurso de negação da humanidade, esse discurso, essa ideologia de negação da humanidade do imperialismo. Então, esse livro do Domênico Losurdo, ele versa sobre todos os temas fundamentais para a política revolucionária contemporânea. Então, debate sobre democracia, sobre guerra e paz, uso de redes sociais e internet na geopolítica, o papel dos Estados Unidos no mundo, o papel da China no mundo, a dificuldade de fazer análise concreta de uma situação concreta para pensar uma estratégia política, o legado histórico da Revolução de Outubro e do movimento comunista, a ligação entre a cultura liberal ocidental, fundamentalmente a estadunidense, e o nazifascismo, mostrando que, ao contrário do debate sobre totalitarismo, que tenta equiparar a Alemanha nazista com a União Soviética, o grande espelho do projeto racista e colonialista de Hitler era, na verdade, os Estados Unidos, que se fundam como uma etnocracia burguesa, ou seja, um domínio político burguês baseado também no critério racial, no domínio de uma raça. Então, todos esses temas indispensáveis para a gente pensar da política cotidiana, dos desafios de construção do socialismo, que seja no Brasil, seja na América Latina, seja nos diversos lugares do mundo, aparecem na cena política, são tratados por Losurdo nesse livro e de uma maneira bem didática, de uma maneira bem acessível, mas sem perder o rigor, a profundidade teórica, filosófica e histórica, como sempre foi a característica do Losurdo, que não era um acadêmico, simples acadêmico, era fundamentalmente um militante comunista, alguém comprometido em fazer do marxismo uma arma revolucionária de compreensão e transformação da realidade. Esse livro também diz muito, em particular para os brasileiros, numa situação em que a gente tem um governo liberal fascista que aprofunda cada vez mais a dependência, o subdesenvolvimento e a subordinação do Brasil aos Estados Unidos, numa postura claramente neocolonial. Então, frente ao governo Bolsonaro, como é que a gente pensa a luta pela soberania nacional, o enfrentamento ao imperialismo estadunidense? Várias dessas respostas vão poder ser encontradas também a partir da leitura desse livro. Então, você, estudioso, estudiosa, militante comunista, você que está começando seus estudos sobre a teoria marxista, eu recomendo muito esse livro como um pontapé inicial ou um adensamento para pensar os desafios da teoria revolucionária, da revolução no século XXI. Que, como diria Marx, os filósofos se dedicaram muito a pensar o mundo, o importante é transformá-lo. Só que Marx também dizia que para transformar o mundo, a gente precisa pensar o socialismo como uma ciência. E ciência exige estudo, então vamos combinar esse estudo de um material de qualidade, o ponto alto da teoria marxista, com o intento de transformar a realidade. Para isso, vamos ler esse grande livro do Domênico Losurdo, livro que inclusive é um dos primeiros que vai fazer um balanço sistemático do legado lossurdiano. Balanço esse que ainda vai demorar muito tempo para ser feito, dado a obra monumental que esse grande comunista deixou para toda a humanidade. O livro Colonialismo e Luta Anticolonial é dividido em 4 partes.
A primeira, colonialismo e neocolonialismo, Lossurdo mostra que a tese dos ideólogos liberais e conservadores ao fim da União Soviética e a crise do movimento comunista, de que a humanidade iria entrar numa era de paz, de prosperidade, de democracia, não se fundamenta. Com o fim da União Soviética e a crise do movimento comunista, há um avanço das ações militaristas e neocoloniais mundo afora, com várias guerras de destruição, como no caso do Panamá ou no caso da Iugoslávia. Então, o Lossurdo demonstra de maneira satisfatória que a crise do movimento comunista, aquele vetor emancipador aberto na história com a Revolução de Outubro, ao seu fim faz com que aconteça uma reabilitação do colonialismo no plano cultural, teórico, político e militar. Por exemplo, só o governo do Bill Clinton nos Estados Unidos, que se apresentava como terceira via, como governo progressista, praticou 48 ações militares mundo afora. 48 ações militares. A capacidade de violação da soberania nacional e da imposição dos ditames do imperialismo via força das armas aumentou com a crise do movimento comunista e o fim da União Soviética. Então, bem longe de uma paz perpétua, o que nós tivemos e vivemos ainda hoje é uma agressão militar perpétua do imperialismo contra os povos. A segunda parte do livro, Imperialismo, Guerra e Luta pela Paz, justamente a partir do diagnóstico da primeira parte do livro, na segunda, Lossurdo pensa os desafios da luta pela paz. Aí você pode pensar, comunista, luta pela paz? Sim, historicamente, os comunistas foram a principal força no século XX de defesa da paz, contra as guerras, contra as agressões imperialistas, defesa de soluções negociadas para os conflitos internacionais. O que não nega, muito pelo contrário, a defesa da violência revolucionária e da necessidade de tomada do poder político. A tradição revolucionária, ao mesmo tempo que ela denuncia o domínio da burguesia e defende o direito histórico dos explorados e oprimidos de usarem de qualquer meio necessário, como diria Malcolm X, para sua libertação, nós somos firmes defensores da paz. Então, Lossurdo, ele pensa nessa segunda parte do livro, a partir do exemplo do Palmiro Togliatti, o grande dirigente comunista italiano, de como pensar uma análise concreta da situação concreta na luta pela paz. E aí ele usa o exemplo da Itália, a partir da obra Togliatti, mas também desenvolve reflexões de caráter mais geral que são muito úteis e fundamentais na conjuntura brasileira, quando, por exemplo, há uma ameaça permanente de guerra contra a Venezuela, envolvendo o governo de extrema-direita da Colômbia e o governo liberal-fascista de Jair Bolsonaro no Brasil, ambos sob o comando dos Estados Unidos. A terceira parte do livro, Imperialismo Estadunidense, o Inimigo Principal, Lossurdo recupera uma clássica tese da obra de Lenin, que na multiplicidade de contradições do sistema global de dominação do capital, existe um inimigo principal. Esse inimigo principal tem que ser o alvo concentrado do ataque das forças revolucionárias, progressistas de esquerda. Lossurdo defende que não faz sentido falar em múltiplos imperialismos com o mesmo peso político-militar e contra-revolucionário no mundo. Ele defende a tese de que os Estados Unidos se configuram como a única superpotência do mundo que, mesmo vivendo um período de decadência relativa, continua sendo a principal arma de contra-revolução global e de dominação dos povos e é o principal inimigo a ser derrotado. Então, para Lossurdo, diferente de vários outros teóricos marxistas, não faz sentido tentar colocar no mesmo plano o imperialismo inglês, alemão, com o estadunidense. Assim como Lossurdo não enxerga a China como um projeto imperialista rival ao projeto estadunidense. Ele compreende que a China, por suas tradições anticoloniais, que remontam à Revolução Socialista, comandada por Mao Tse-Tung, e pelos próprios princípios da Conferência de Bandung, do movimento dos não alinhados, do terceiro mundismo, que a diplomacia chinesa ainda se coloca como seus princípios, Lossurdo compreende a China como um projeto alternativo, anticolonial, terceiro mundista, de
oferecer um consenso de Pequim alternativo ao consenso de Washington e esse consenso de Pequim como um elemento emancipatório. Então, para Lossurdo, indo na contramão, por exemplo, de grande parte da esquerda europeia, não é imperialismo estadunidense e imperialismo chinês disputando o mundo, ou imperialismo chinês, alemão, estadunidense, francês. É o imperialismo estadunidense, o inimigo principal a ser derrotado, a principal arma de contra-revolução da burguesia a nível mundial e uma disputa de um projeto alternativo e emancipatório representado pela China. Tema, como a gente sabe, muito polêmico na maioria das esquerdas mundo afora. A argumentação de Lossurdo, ela é muito consistente, muito instigante, seja para concordar ou discordar. Ainda no âmbito dessa abordagem, Lossurdo mostra não só a partir de uma história mais imediata, de uma história do tempo presente, essa sua abordagem teórica, como ele também, por exemplo, faz um mapeamento das raízes históricas, como já falamos, do nazifascismo, enquanto elemento de continuidade com a tradição liberal estadunidense. Então, pensar como, historicamente, os Estados Unidos se configurou e se configura até hoje como uma etnocracia, um Estado racial burguês, com as tradições de extermínio dos peles vermelhas, os povos originários, como a tradição de escravidão e de opressão sobre o povo negro, inclusive com o regime de apartheid, inspiraram o projeto de dominação nazista na Europa. A última parte do livro, Crítica do Liberalismo, Democracia e Reconstrução do Marxismo, é uma síntese perfeita das principais contribuições de Lossurdo ao debate revolucionário nos últimos anos, nas últimas décadas. Veja, Lossurdo é talvez um principal crítico do liberalismo que o marxismo produziu nos últimos 40 anos. A crítica de Lossurdo ao liberalismo era uma crítica imanente, em que Lossurdo analisava as contradições da tradição liberal a partir do estudo de seus próprios teóricos e operadores políticos. Muito antes de Caetano deixar famosa a crítica do Lossurdo, dizendo que ele se tornou menos liberaloide depois de ler o Italiano, Lossurdo vinha fazendo um combate duríssimo à mitificação que existe na história do liberalismo. Então você conversa com um liberal brasileiro, ele sempre gosta de se colocar no papel de um histórico defensor dos direitos humanos, da democracia, das liberdades individuais. Mas isso é verdade mesmo? Foi assim? É assim? Então Lossurdo oferece o subsídio para pensar concretamente a história do liberalismo enquanto principal expressão político-ideológica da burguesia e, consequentemente, para desmontar a tese de que a democracia política é fruto de um autodesenvolvimento do liberalismo e do capitalismo. Isso é falso. O capitalismo é um regime constitucional burguês. Ser democrático ou não depende da luta de classes e, historicamente, o que nós chamamos de democracia política, o que chamamos de liberdades individuais, de direitos civis, foram, em grande dimensão, na imensa maioria dos países, uma imposição do movimento operário e popular e do ciclo histórico de revoluções que tem seus três marcos principais, Revolução Francesa, Haitiana e Revolução de Outubro, Revolução Russa, foram imposições das classes trabalhadoras à classe dominante. O nível de democracia política contida na democracia burguesa depende diretamente da configuração histórica e conjuntural da luta de classes. O quanto de democracia a classe trabalhadora consegue impor à burguesia, que é, na sua prática de dominação, uma inimiga histórica e declarada da democracia, compreendida enquanto soberania popular e não enquanto um regime elitista, constitucional, com eleições periódicas e que não muda nada. Então Lossurdo ele desmonta a tese cara ao liberalismo de esquerda ou ao liberalismo de direita, que pensa a democracia como uma grande conquista do liberalismo e o movimento comunista como negador da democracia. Na verdade, a história é justamente o contrário. Mesmo a democracia burguesa é, em grande dimensão, uma criação, uma imposição do movimento comunista ao mundo burguês. Prova disso é que com a crise do movimento comunista, o fim do campo socialista, há uma regressão democrática da democracia burguesa, com cada vez mais crescimento do neofascismo, aumento do Estado penal, da punição, da repressão, crescimento de tendências de extrema-direita,
retirada do voto, da soberania popular, o controle da política econômica. Aqui no Brasil foi aprovada a chamada PEC da morte, que congela por 20 anos o gasto público real em saúde, educação, cultura, lazer. Agora se tem um debate sobre a autonomia do Banco Central, que significa colocar o Banco Central na mão dos banqueiros do capital internacional. Então note, esvaziar cada vez mais o voto, a participação eleitoral, os partidos políticos, as instituições representativas de qualquer tipo de capacidade decisória e manter uma mera fachada constitucional. Então, Lossurdo demonstra, do ponto de vista histórico, que o que a gente vive no Brasil hoje, com o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e que é uma continuidade desde o golpe contra a presidenta Dilma, é uma expressão histórica da forma como a burguesia domina. E a partir disso pensaram a reconstrução do marxismo. Lossurdo era um intelectual ousado e corajoso, que não tinha medo de entrar em polêmicas, que falava o que ninguém queria falar e que comprou as brigas que ninguém queria comprar. Então ele consegue pensar como o marxismo pode se apresentar enquanto alternativa civilizatória e revolucionária no século XXI, aprendendo com toda essa experiência histórica de mais de 150 anos, com a experiência do século XX, com as experiências socialistas que ainda existem mundo afora, como o marxismo pode se enriquecer com a história, valorizar o seu legado mais positivo, seu ponto alto de desenvolvimento em reflexão e, ao mesmo tempo, pensar novos problemas, novas respostas, se renovar, como garantir uma vitalidade permanente do marxismo para ser instrumento de uma análise concreta, de uma situação concreta. Então, essas quatro partes configuram um todo orgânico que oferece para você, leitor, leitora, uma abordagem marxista original, rica, densa, didática e rigorosa. Um material indispensável para pensar os desafios de construção da Revolução Brasileira e do poder popular.